Olá, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para apresentar a nossa Escola Bíblica Dominical, aquela parte que nós apresentamos um pouco mais cedo, com algumas respostas do assunto da Escola Bíblica de hoje. E hoje nós temos a lembrança de que, dia 24 de outubro de 2021, nós estamos completando 12 anos de existência da nossa transmissão via satélite. É muita alegria para nós podermos estar juntos nesses 12 anos de transmissão da Palavra de Deus através do nosso satélite da Igreja Cristã Maranata. Agora, o nosso assunto que vamos abordar hoje, ele é uma pequena interrupção temporária da nossa sequência de assuntos que foram abordados ou que têm sido abordados através das parábolas do Senhor Jesus relacionadas com os momentos proféticos, de avisos proféticos para a igreja nesse tempo. Mas que também trata-se de um assunto que é um adendo, é um acréscimo e também uma forma de fortalecer a doutrina para a igreja. Por isso, nós vamos tratar hoje do sermão profético do Senhor Jesus e o princípio das dores. E a nossa escola bíblica hoje, ela estará baseada no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 37. Por isso, nós vamos agora à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, ela é a seguinte, vamos fazer a pergunta, diz assim: nos versos 2 e 3 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus se refere a pedras e edifícios. A pergunta A é a seguinte: qual é o versículo? E a pergunta B, a qual edifício o texto se refere? Quem vai nos dar essa resposta é a nossa irmã, a Maria Gabriela. A Maria Gabriela, ela é da classe de intermediários da nossa igreja em Campo Grande. Campo Grande é a capital do estado de Mato Grosso do Sul. E ela vai estar respondendo a pergunta feita pelo pai e ela então vai dar a resposta. Maria Gabriela, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O sermão profético e o princípio das dores. Marcos 13, 1 a 37. Número 1. Nos versos 2 e 3 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus se refere a pedras e edifício. Maria Gabriela, qual é o versículo? Marcos 13, 2. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Muito bem, Maria Gabriela, maravilha a citação do texto de Marcos capítulo 13, versículo 2. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A expressão do Senhor Jesus para a resposta à pergunta, que a irmã respondeu aí, feita pelo pai, muito bem participativa, aí o pai, a filha, família junto estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus. O que nós vamos agora apresentar é uma frase que foi postada no nosso portal, no portal da Igreja Cristã Maranata. Essa frase está relacionada a esta primeira pergunta. E é uma frase que vem do estado do Amazonas, a nossa igreja lá na cidade chamada São Luís, isso no Amazonas. E, portanto, essa frase é relacionada à pergunta 1, letra B, e ela foi escrita pelo nosso irmão Éden de Oliveira Santos, da Igreja de São Luís, no estado do Amazonas. E ele escreveu dizendo assim, vamos ler. O texto se refere ao templo construído em Jerusalém por Salomão com a direção do Senhor. Muito bom, glória a Deus, muito bem colocada essa frase que foi postada no nosso portal. Vamos agora então à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ela já está relacionada ao aspecto histórico desta passagem. Então a segunda pergunta diz assim: historicamente, letra A, como se deu a destruição, quer dizer, a destruição do templo? A letra B, em que ano se cumpriu a profecia, ou seja, a profecia do Senhor Jesus com relação à destruição do templo e daquele lugar ali? A letra C, qual foi o apóstolo que estava vivo nesse período, no período da destruição do templo de Jerusalém?
Quem vai nos dar essa resposta é lá do estado de São Paulo, é o diácono Gabriel. O Gabriel, ele é da igreja de Santos, da cidade de Santos, em São Paulo, e ele vai nos dar essa resposta. Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Quero saudar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, bem como o pastor Gilson, respondendo a pergunta 2 da Escola Bíblica Dominical, que diz o seguinte: como se deu a destruição? O Império Romano invadiu Jerusalém e a destruiu, bem como o templo. E em que ano se cumpriu a profecia? A profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E qual foi o apóstolo que estava vivo nesse período? O apóstolo que estava vivo era João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriel, muito bem respondido. O conhecimento histórico, né, é muito válido para confirmar a profecia do Senhor Jesus, né, no ano 70, quando da invasão do Império Romano, ali a Jerusalém e a destruição do templo, como muito bem o irmão respondeu. Cumpriu-se ali a profecia naquele momento, naquele tempo, naquele lugar. E o apóstolo que estava vivo era exatamente o apóstolo João, né, aquele a respeito de quem o Senhor Jesus falou, preparando-o para mais tarde escrever as revelações do livro de Apocalipse. Muito bem colocado, obrigado pela sua participação. Agora a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, ela diz assim: cite uma parábola que já foi estudada na EBD, das 3 últimas parábolas estudadas na EBD, que profeticamente se assemelha ao texto do Evangelho de Marcos, que se refere à vigilância. Anote a parábola, o versículo e a admoestação. Observação, isso na nossa pergunta ainda. No Evangelho de Marcos, a palavra de advertência está no capítulo 13, versos 36 e 37. Marcos 13, 36 e 37. Então, a nossa primeira tarefa nessa pergunta 3 é a seguinte: cite o nome da outra parábola, na letra A. A letra B, cite a palavra de advertência. E a letra C, aponte os números dos versículos. Quem vai agora cumprir essa tarefa? Essas 3 tarefas é a nossa irmã Daniela. A Daniela é da classe de crianças da igreja de Armação de Búzios, no estado do Rio de Janeiro. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção como uma criança é capaz de responder com suas próprias palavras e de uma forma tão clara, tão bem explicada a respeito desta pergunta. Daniela, pode falar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou responder a pergunta 3, que são: letra A, cite o nome da outra parábola, parábola do servo vigilante. Letra B, cite a palavra de advertência, vigiar. Letra C, aponte os números dos versículos. Lucas 12, 37 e 38, que diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Irmãos, nós não podemos dormir, nós temos que ficar vigilantes, porque Jesus está às portas. A paz do Senhor. Amém, Daniela, a paz do Senhor. Que maravilhoso o apelo, né, que você fez aos irmãos. Devemos realmente, não podemos dormir, temos que estar vigilantes, porque o Senhor Jesus está às portas. Obrigado por esse apelo de uma criança a nós, os irmãos da igreja. Muito obrigado, que boa participação a sua, glória a Deus. Agora, irmãos, temos uma frase também relacionada à nossa pergunta aqui, a pergunta número 3, e essa frase vem do Chile, é de uma das nossas irmãs ali da igreja em Santiago, a igreja Quinta Normal em Santiago, a nossa irmã Caterine Navarrete. Ela escreveu dizendo assim: a parábola nos adverte para estarmos vigilantes e atentos. Muito bem colocado.
na resposta que a irmã deu à pergunta postada no nosso portal, o portal da Igreja Cristã Maranata. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos agora à nossa quarta pergunta, que a nossa quarta pergunta, ela diz assim, vamos ler. A quem estão dirigidas a recomendação e advertências ou sinais proféticos que estão registrados no Evangelho de Marcos 13, verso 37. Então vamos ver a resposta a quem estão dirigidas. Nós vamos ter essa resposta agora, com a participação muito especial, que é do nosso irmão Aleph. O Aleph estará ao lado da irmã dele, a Geisa. Eles pertencem ali ao grupo de jovens da igreja em Porto Seguro, no estado da Bahia. Ele vai dar a resposta de acordo com a ajuda dela, por se tratar ali do Aleph pertencer ao grupo de acessibilidade da nossa igreja ali em Porto Seguro. Vamos ouvir então os nossos irmãos. Pai, Senhor, irmãos, meu nome é Geisa Alexia, esse é meu irmão Aleph. Nós somos da igreja de Trancoso, ministério do pastor Júlio Fraga. E o Aleph, ele é do grupo de acessibilidade, ele tem 22 anos. E o Aleph, ele é um evangelista, né? Quando nós entramos na Igreja Cristã Maranata, o Aleph tinha 7 anos de idade. E ele tinha muitas dificuldades, principalmente na fala, para se comunicar, né? Tanto com a família quanto os irmãos da igreja. E o Senhor revelou que através das glorificações que o Aleph fizesse, ele estaria curando essas dificuldades e melhorando a fala do Aleph. E hoje o Aleph se comunica muito melhor. Lá na igreja todos entendem o que ele fala. Ele fica na porta para receber os visitantes, os irmãos, auxilia. E assim, o Senhor tem operado uma bênção através da vida dele. Hoje nós vamos responder a pergunta da EBD, a quarta pergunta, que nos pergunta sobre as advertências e sinais que o Senhor Jesus deixou. Para quem foi esses sinais? E o Aleph, ele entende que o Senhor Jesus, ele desceu, não foi, Aleph? Foi. Como homem, ele morreu na cruz por nós, para nos dar salvação, que é um lugarzinho bem lá no céu. E o Senhor Jesus, quando ele subiu, ele deixou aqui na terra uns sinaizinhos, umas pistazinhas para a gente poder saber, né? E esses sinais foi para quem, Aleph? A igreja. Para a igreja, né? Para a igreja ir para onde? Eternidade. Para a eternidade, né? E você tem vontade de ir para a eternidade? Tem. Amém. Amém, Aleph. Muito bem, Geisa. Boa ajuda aí ao Aleph para responder a pergunta. E ele mostra que realmente é um evangelista. Veio para a Igreja Cristã Maranata aos 7 anos, está hoje com 22 anos de idade e, na verdade, ele compreende bem a palavra do Senhor. É uma bênção isto, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora passar aqui a contribuição que foi enviada através de uma frase para a nossa Escola Bíblica Dominical e postada no portal da Igreja Cristã Maranata. Essa contribuição vem do estado de São Paulo. E quem escreveu foi o nosso irmão Cauã. O Cauã dos Santos Silva, ele pertence à igreja lá em 3ª divisão. E por isso nós vamos ler agora esta frase muito bem colocada pelo nosso irmão, que diz assim: observamos que o Senhor Jesus refere-se a esta palavra a todos, ou seja, ele refere esta palavra a todos, inclusive aos servos. Então o Senhor Jesus, ele está enviando esta palavra, dirigindo esta palavra a todos, inclusive aos servos. Muito bem colocado pelo nosso irmão. Glória a Deus. Agora, irmãos, a nossa quinta pergunta, nossa penúltima, e quinta pergunta, que diz assim, vamos ler. Tendo como base o texto do Evangelho de Marcos 13, versos 14 a 23, responda. Então vamos à primeira pergunta na letra A. A letra A diz assim: a quem o Senhor Jesus está dirigindo a palavra? A letra B diz assim: quais os termos e palavras identificados com o histórico e profético de Israel? E a letra C, que diz assim: cite um versículo. Quem vai agora participar desta tarefa para nos dar a resposta é a Emanuele. A Emanuele, ela é da classe de adolescentes da igreja em Caxias do Sul.
no estado do Rio Grande do Sul? Vamos ouvir então a resposta da Emanuele. A paz do Senhor Jesus, Emanuele. A paz do Senhor Jesus, nós somos a classe dos adolescentes em Caxias do Sul. Vamos estar respondendo a pergunta 5A. Tendo como base o texto do Evangelho de Marcos 13, 14 a 23, responde: a quem o Senhor Jesus está dirigindo a palavra? A Israel. A paz do Senhor Jesus. Amém, Emanuele, a paz do Senhor Jesus. Muito bem respondido no meio dos demais irmãos, né? Todos participando, mas a resposta foi sua, né? E eu quero cumprimentar, então, além da Emanuele, também a nossa irmã a Raquel, o Isaac, a Fernanda, a Lana Carolina, o Juan Carlos, a Thalita e mais a outra irmã, cujo nome não aparece aí na tela, mas eu quero cumprimentar também a outra irmã com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito boa a participação do grupo de adolescentes aí da Igreja de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vamos agora a outra contribuição, que é outra frase que foi postada no portal relacionada a esta pergunta número 5, que diz assim, essa frase vem de lá do Equador e é de uma jovem essa frase. A jovem é a nossa irmã Evelyn Solange Pérez Aguirre. Ela é da igreja de Quito, a capital do Equador, e ela escreveu sobre essa pergunta o seguinte, ela escreveu assim: Israel foi expulso de suas terras e seu povo ficou disperso entre os povos. E em 1948, Israel foi nomeado como um país novamente e eles recuperaram o seu território. Então, um aspecto muito importante, escrito pela nossa irmã lá da igreja de Quito, no Equador. Muito obrigado por esta boa participação. Agora eu quero voltar para os irmãos a nossa última pergunta. Vamos então agora na nossa última pergunta, número 6, que ela é uma identificação. Ela diz assim: identifique os sinais proféticos dirigidos à igreja no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 13, agora dos versos 32 a 37. E quem vai nos dar essa identificação agora é a nossa irmã Suelana. A irmã Suelana pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja na cidade de São José, no estado de Santa Catarina. Irmã Suelana, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Respondendo à pergunta 6, que nos fala quais os sinais proféticos para a igreja, dirigidos para a igreja, que nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 13, entre os versículos 32 a 37. E nós vemos os sinais proféticos, estão no verso 33, quando nos fala: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Também vemos no versículo 34, que nos fala: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. E no versículo 35 que nos fala: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. A ordem para a igreja fiel neste momento é vigilância, é vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus voltará, mas nós temos que estar bem acordados, atentos e vigilantes a este momento. Não podemos ser pegos despercebidos, mas preparados para a volta do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmã Suelana. Realmente a palavra-chave é a palavra vigilância. Vigiai, no verso 33, né? A palavra vigiasse, no finalzinho do verso 34, e novamente a palavra vigiai, no verso 35. Ou seja, nós não podemos estar dormindo, porque essa hora é a hora do sono espiritual, mas não podemos ser pegos despercebidos, mas devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Muito bem respondido pela irmã, obrigado pela sua participação. Agora vamos a mais uma frase que foi escrita numa contribuição enviada para o nosso portal da Escola Bíblica Dominical, e essa frase vem do Canadá. Lá do Canadá, da nossa igreja em Toronto, e quem enviou essa frase é o nosso irmão diácono Renato Hott. O Renato enviou a frase escrita o seguinte, ele diz assim:
A doutrina que temos vivido nesta obra nos mantém em alerta dos ataques e nos faz aguardar a volta do Senhor Jesus em vigilância sem dormir. Muito bem colocado pelo nosso irmão Renato Hott, diácono ali da igreja de Toronto, no Canadá. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, chegamos assim ao final da nossa apresentação dos vídeos nesta manhã da Escola Bíblica Dominical, relacionados às respostas sobre o assunto, que é o assunto cujo tema fala do sermão profético do Senhor Jesus e do princípio das dores. Agora, eu quero, antes de encerrar, te fazer um convite para permanecer conosco no nosso canal de YouTube, para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você poder participar conosco da Escola Bíblica Dominical. E eu já estou me preparando para sair daqui e me dirigir para a sala ali do estúdio número 4 da Escola Bíblica Dominical, e você estará conosco mais uma vez, participando ali das bênçãos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus então a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.